Vou usar aqui o Kazan como backup de gravações. Bom, pessoal, eu queria encerrar com vocês hoje o projeto do controlador de torque eletromagnético aplicável, né, a sistemas mecatrônicos baseados à máquina de indução trifásica. O projeto desse controlador de torque, ele depende da máquina que traciona a planta mecatrônica. Então, a gente já fez um projeto, né, quando o sistema era baseado na máquina de corrente contínua, e agora implementamos um novo projeto para o sistema baseado na máquina de indução trifásica. Esse controlador, inclusive, ele tem um nome na literatura, ele é chamado de controlador vetorial de torque. E, né, quando você lê o nome, você imagina alguma coisa assim muito mirabolante, né, um negócio muito diferente, assim, controlador vetorial, né? Na verdade, o nome vetorial é usado porque se regulam componentes dos vetores espaciais aqui. A gente regula a corrente estator em eixo Q, que é a parte imaginária do vetor espacial de corrente de estator, e a corrente de estator em eixo D, que é a parte real do vetor espacial de corrente de estator. Então, como a gente está regulando componentes do vetor espacial de corrente, né, o controlador é chamado de vetorial. Mas a estrutura do controlador em si é o PI clássico de sempre. Beleza? Isso é só para enriquecer a nomenclatura, que alguns artigos manuais de inversores, projetos de parametrização de inversores, eles vão se referir a esse controlador com esse nome, e aí eventualmente você possa ver e falar assim, poxa, mas ninguém nunca me falou na universidade o que é o controlador vetorial, né? E é isso aqui, é exatamente ele, tá bom? Ontem a gente implementou o controlador, né? A gente projetou, né, e apresentou o controlador. Uma implementação seria algum desenvolvimento que fosse em simulação, nós não fizemos ainda. Ontem a gente mostrou a estrutura do controlador, mostramos que esse controlador, né, ele é implementado com duas malhas de controle, uma malha dedicada para regulação da corrente de estator em eixo Q, que é a malha de elevado desempenho dinâmico, e o outro controlador é dedicado à regulação da corrente estator em eixo D, que é a corrente responsável pelo ímã principal da máquina, né, pelo maior dos dois ímãs da máquina, né. Montamos essa estrutura de tal forma a garantir o máximo desempenho dinâmico para o sinal de torque, né, e isso foi feito através da alocação da malha de regulação de corrente estator em eixo Q, como sendo a malha dedicada a acompanhar variações do torque eletromagnético, né? Essas variações de torque eletromagnético são comandadas aqui na saída do compensador por realimentação de estados, que a gente tinha estudado no módulo anterior. Tá? Então, mediante a presença de carga, né, que vai alterar as trajetórias mecânicas, ou mediante alterações de trajetória mecânica, conforme a demanda do cliente, a gente observará variações de torque eletromagnético, e essas variações de torque serão acompanhadas por variações na corrente de estator, que tem um comportamento dinâmico mais rápido, que é a corrente estator em eixo Q, né? E enquanto a gente promove alterações de torque, a gente mantém a corrente de estator em eixo D constante. Tá? Então, ela não pode ser anulada, ela simplesmente vai ser constante, né, potencialmente no valor nominal de magnetização da máquina. E aí, né, a gente implementou essa estrutura da forma mostrada nessas duas malhas, né,
mostramos como esse controle vai atuar sobre a máquina. Então, aqui do lado a gente desenhou as duas malhas de controle que regem a dinâmica no eixo D e no eixo Q da máquina. Mostramos, né, que o que acontece no eixo Q interfere na dinâmica do eixo D, né, através da força contra-eletromotriz, e o contrário também, né, aquilo que acontece no eixo D promove aqui uma força contra-eletromotriz no eixo Q. Tá? E aí nós vimos aqui, né, um problema correlato ao comportamento dinâmico do sistema, né, porque a gente promoveu um grande esforço para conseguir uma regulação dinâmica de alto desempenho no eixo Q. Só que dentro dessa malha ocorre, ou nas equações, né, que mostram o comportamento dinâmico do eixo Q, existe um acoplamento com o eixo D. E a corrente de estator em eixo D é uma variável lenta. Então, esse comportamento lento do ISD, igual a gente mostrou ontem, vai fazer com que o ISQ também fique mais lento. Nós, então, promovemos um desacoplamento dessas variáveis, né, através da compensação desses desacoplamentos. Foi o que a gente mostrou aqui nesse bloquinho amarelo ontem, né? A gente somou uma parcela aqui ao comando de tensão que varia dinamicamente junto com a força contra-eletromotriz do eixo D. Tá? Então, essa parcela de desacoplamento faz com que a gente não observe no eixo Q alterações na corrente do eixo D. Tá? Então, a gente não interfere aqui na malha do eixo Q com a variável de desempenho dinâmico pobre. Né? E, da mesma forma, a gente criou um comando de tensão aqui que desacopla o comportamento da corrente em eixo Q sobre o eixo D. Tá? Mostramos isso ontem, é chamado de desacoplamento de acoplamentos cruzados, tá? Ou compensação de acoplamentos cruzados. Tá? O acoplamento cruzado parece que faz um X mesmo, né? Do eixo Q volta no início do D e do D volta no início do Q. Bom, e aí, com isso apresentado, ficou faltando um último item, que era o cálculo da posição angular do ímã de rotor. Então, todo esse projeto que a gente fez aqui, ele foi pautado em uma premissa. Né? Premissa é uma verdade que você assume de início do projeto. Né? E que premissa foi essa? Foi a premissa de que a gente escolheria orientar o nosso sistema DQ, né, que são os eixos cartesianos do plano dos complexos. A gente deu um apelido para o eixo real, chamou ele de eixo D, e um apelido para o eixo imaginário, chamou ele de eixo Q. E a gente definiu como premissa que o eixo D dessa nossa abstração iria acompanhar o pico do polo norte do ímã do rotor. Tá? Às vezes eu falo o pico do polo norte, ou em explicações que já tem uma fala muito extensa, eu falo só acompanhar o ímã do rotor ou acompanhar o polo norte. Tá? Mas a rigor, né, o que a gente está fazendo é isso aqui. Ó. Né, o ímã do rotor, aqui ó, tem polo norte e polo sul. E a gente, então, vai escolher um ângulo aqui para o nosso sistema DQ, né, que faça com que o eixo D sempre esteja aqui, ó, alinhado com o pico do polo norte. Bom, que ângulo é esse? Né? Para medir ângulo, a gente tem que marcar uma linha de referência. Então, a linha de referência nossa vai ser o sistema alfa-beta.
Então, a gente mostrou no curso de máquinas, né, que quando a gente descreve um sinal trifásico qualquer como vetor espacial, né, a gente processa esse vetor espacial numa primeira rodada de cálculos, né, que é dada pela transformada de Clarke, não é? Então, a gente entra com os sinais de fluxo nas três fases, fluxo de rotor na fase A, B e C, e daí a gente calcula a transformada de Clarke, e aí a gente obtém, com a conta da transformada de Clarke, um número complexo com parte real, que a gente chama de fluxo de rotor em eixo alfa, e parte imaginária, que é o fluxo de rotor em eixo beta. Esse número complexo, pessoal, se ele for colocado aqui nesse sistema cartesiano amarelo, né, ele é um número complexo que acompanha o pico do polo norte do ímã. Tá? Só de fazer a conta da transformada de Clarke, você já obtém um número complexo que acompanha o pico do polo norte do ímã e que tem o tamanho do ímã. O módulo dele é igual ao próprio módulo da cossenoide do ímã. Tá? E aí, se você calcula essa transformada, né, em recorrentes e sucessivos instantes de tempo, né, enquanto o ímã vai girando, o vetor obtido aqui na saída da transformada de Clarke também gira junto com ele. Ele acompanha o pico do polo norte o tempo inteiro com o mesmo tamanho do polo norte. É isso que a transformada de Clarke faz, né, ou isso que ela produz para a gente. Se a gente, então, representa esse número complexo em um segundo referencial, que é um referencial girante, né, a gente obtém, como resultado dessa representação, a transformada de Parque, ou a representação do vetor em dq. Então, a gente pode pegar esse número complexo que a gente tem aqui e processar aqui uma segunda transformação, chamada de transformada de Parque, e com ela a gente obtém aqui um novo número complexo, cuja parte real é chamada de parte em eixo D, e a parte imaginária vai ser a projeção no eixo Q. Tá? Então, essa era a sequência, né, de passos envolvidos nesses cálculos, e para processar aqui essa segunda transformação, a gente precisava informar ao bloco de transformação o ângulo do sistema dq em cada instante de tempo, que vai ser esse ângulo aqui, ó. Certo? E aí a gente processava a transformada de Parque com uma conta assim, ó. O fluxo do rotor, né, em dq, nesse referencial que gira, vai ser igual ao fluxo de rotor no referencial estacionário, vezes E elevado a menos J vezes θ dq. Tá? Então, essa é uma síntese do que a gente fez, só para a gente ter um entendimento melhor desses números complexos e vetores espaciais que eu estou apresentando aqui, e também, né, uma revisita ao assunto não faz mal, porque o assunto tem nobreza em acionamentos elétricos, né, que são muito usados em mecatrônica, e ele é um assunto complicado. Então, se puder ter uma revisita a ele, não vai fazer mal nenhum. Então, por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais extensa aqui essa revisita. E aí, pessoal, no caso do nosso controlador de torque, né, com a recuperação do conceito desses vetores, ou desses sinais, né, a gente quer calcular exatamente isso aqui, ó, é o último elemento que falta aqui para o nosso controlador de torque funcionar, é o ângulo do sistema dq. Tá? Aqui embaixo a gente está, né, no desenho apresentando o conceito dele,
em esfera analítica, né? Só que a gente precisa de uma maneira de calcular esse ângulo de forma automática para poder construir a solução e vender, embarcá-la, né, para o cliente, tá? Então, eu queria trabalhar com vocês nessa forma, de ter um cálculo do sistema DQ, né, que fale para nós aonde que está o pico do polo norte do ímã do rotor. Então, se a gente conseguir chegar no valor do pico do polo norte do ímã do rotor, a gente de carona vai saber qual que é o ângulo do sistema DQ. Porque nesse projeto, por premissa, nós fizemos a imposição de que o sistema DQ está alinhado com o ímã do rotor. Então, se a gente descobre o ângulo do ímã do rotor, você de carona vai saber o ângulo que você quer para o sistema DQ. Perfeito? Bom, esse ângulo, pessoal, né, ele vai ser útil aqui no projeto. Eu até não tinha falado aqui especificamente onde, né, mas aí não custa nada lembrar. Ele vai ser útil quando a gente for processar essas realimentações aqui, ó, ISQ e ISD, ou quando a gente for pegar os comandos de saída da malha de controle, que é o VSQ e o VSD, e converter isso em comandos de tensão em ABC, tá? D e Q são abstrações que a gente usa para facilitar a modelagem e o projeto dos controladores. Agora, o mundo real tem tensões em ABC. Então, a gente vai ter que impor, né, sinais de tensão em ABC. Né, e aí, em algum momento, de acordo com a estrutura do modulador PWM, que vai ser usado pelo inversor, você pode ter que converter, né, os comandos de DQ para ABC. Tá? Então, a gente vai, por exemplo, para as correntes, né, a gente vai fazer medições das correntes nas 3 fases da máquina, a corrente na fase A, a corrente na fase B e a corrente na fase C. E aí nós vamos ter que processar a transformada de Park desses sinais. Então, primeiro, Clark, né? Transformada de Clark. Aí nós vamos obter IS alfa e IS beta. E aí depois a gente vai processar a transformada de Park, né? E para processar a transformada de Park, aqui a gente precisa do ângulo do sistema DQ com relação ao sistema alfa beta. Esse ângulo aqui, ó. Então isso tem que ser informado. Tá? E aí nós vamos ter que informar um valor que coincida com o pico do polo norte do ímã do rotor. E aí, como chegar nesse valor? Tá? Qual o cálculo que leva a esse valor? Né? E aí, só finalizando o diagrama, né, com isso aqui, com essa estrutura montada, a gente vai ter o ISD e o ISQ, que a gente vai realimentar nas malhas de controle. O ISD vem aqui nessa realimentação e o ISQ aqui em cima. Beleza? Bom, então, pessoal, seria interessante, né? Ou seja, como encontrar, até um passo antes do que seria interessante, né? Como encontrar aqui uma relação entre as variáveis que a gente mede, correntes, né? Tensões, velocidades, com a posição de um ímã. Onde que a gente vai achar essa informação? No modelo. Né? Toda hora que você quer ver como que as variáveis se relacionam entre si, modelo. Tá? O modelo da máquina que a gente apresentou na disciplina de máquinas, ele tem uma relação entre o fluxo de rotor e as variáveis elétricas
e a velocidade mecânica, que é essa expressão aqui, ó. Então, aqui essa expressão, ela foi deduzida no curso de máquinas e ela mostra qual que é a dinâmica eletromagnética dos sinais do rotor, onde explicitamente aparece o fluxo de rotor, né, o ímã do rotor aqui e aqui, né, o vetor espacial de ímã de rotor, já em DQ, tá, pessoal? Aqui, quando a gente escreve as equações aqui, para economizar punho, né, e tempo, e não carregar mais os nossos desenhos, a gente suprimiu, desde o curso de máquinas, o subscrito DQ. Né, até falei com vocês no curso. Ó, toda hora que eu não escrever DQ explicitamente, é que eu já estou dizendo que a variável está em DQ. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem informações do ímã do rotor e sua relação com variáveis que potencialmente a gente vai medir. Tá? No caso da máquina de indução, né, a gente tem um rotor curto-circuitado, é uma gaiola, né, metálica curto-circuitada, sem conexão a uma fonte de alimentação externa. Então, a tensão de rotor vale zero, você não tem uma fonte impondo tensão. Tá? E então a gente pode dizer que a tensão, esse zero, né, vai ser igual à soma dessas três parcelas aqui, ó. Beleza? Bom, no nosso projeto, a gente assumiu como premissa que esse vetor espacial de ímã do rotor, ele estaria alinhado o tempo todo com o eixo D. Tá? Então, aqui é até bom esclarecer, né? Se pode criar dúvida. É o seguinte, aqui eu escrevi, né, fluxo de rotor e coloquei alfa beta, né? E aqui eu estou chamando ele também de fluxo de rotor em DQ, tá? É o mesmo vetor vermelhinho aqui, esse mesmo vetor vermelhinho, você pode representar no referencial amarelo, e aí ele é chamado de alfa beta. E o mesmíssimo vetor, quando representado no referencial preto, ele vai ser chamado de fluxo de rotor em DQ. É o mesmo vetor, tá? Isso é similar, por exemplo, você pegar aqui naqueles estudos de robótica que a gente faz, né? Digamos que você tem um manipulador aqui, qualquer uma junta rotativa, você pode representar a ponta da junta rotativa, né? Pode ser que a ponta dela seja o ponto do espaço da junta que você queira controlar, tá? Então, você pode representar num referencial assim, x0, y0, ou num referencial assim, ó. x1, y1. Tá? Esse referencial verde é o referencial do corpo. Tá? O referencial preto seria, por exemplo, um referencial estacionário. Tá? É o mesmo braço, a mesma ponta, só representada em dois sistemas diferentes. O vetor posição aqui, ele é diferente de acordo com o referencial que você usa para descrever a sua posição. Então, você pode ter esse vetor R no referencial 1, ou o mesmo vetor R no referencial global, 0. Né? Aqui é a mesma coisa para o nosso vetor espacial. É o mesmo vetor acompanhando o mesmo ímã. Só que você pode, em um momento, representar esse vetor num referencial estacionário, que é o alfa beta,
ou você pode representar o mesmo vetor num referencial que gira, que é o dq. Tá? Então, quando eu me referi ao vetor espacial aqui, eu estou falando desse único vetor, né? E aí eu vou especificar em qual referencial que a gente vai estar abordando, vai estar tratando dele em uma determinada explicação, tá? Então, aqui embaixo, ó, o vetor espacial está representado em dq, tá? A gente conhece ele em dq, tá? Bom, por premissa do nosso projeto, a gente vai ter uma estrutura de controle toda montada, né, com todo esse capital intelectual que a gente colocou para sintetizá-la, né, que vai garantir que não exista componente desse vetor espacial no eixo Q. Tá? Nós ajustaremos a posição do sistema dq o tempo inteiro para que o vetor fique todo alinhado com o eixo D. Então, não tem projeção na direção Q aqui, ó. Tá? Então, vai ter só projeção em eixo D. Tá? Além disso, pessoal, existe um sinal físico nessa expressão que tem relação com o ângulo do sistema dq, que é esse sinal aqui, ó, o ômega-E. Tá? Se a gente olhar lá no nosso caderno de máquinas, nas aulas de máquinas, eu até acho que as aulas de máquinas não tem todas no YouTube, igual essa disciplina não, porque era semestre presencial, tá? Mas eu acho que tem até a aula que eu faço a dedução desse modelo e que se mostra lá. Se não tiver, tem no caderno de vocês, né, da disciplina de máquinas. Esse ômega-E, tá, é a velocidade do sistema girante dq. Tá? Então, tem um ponto lá no meio da disciplina que a gente tinha, né, toda a dinâmica da máquina conhecida aqui no referencial alfa-beta, e aí a gente chegou, né, nesse ponto e falou assim, agora nós vamos representar todas as variáveis num referencial girante dq. E aí, para representar, a gente precisava, né, escolher um ângulo do sistema dq, e no desenvolvimento das equações tinha algumas derivadas, né, onde a gente derivou essa posição angular e chegamos na velocidade angular do sistema dq, que a gente chamou de ômega-E. Tá? Então, a informação da posição do sistema dq aparece no nosso modelo, nas equações do nosso modelo, nesse sinal ômega-E. Tá? Ele é a derivada da posição angular do sistema dq. Certo? Bom, então, já que esse ímã na direção Q é zero, tá? Por premissa, a gente tem uma premissa de projeto e tem uma implementação, né, de um software que vai forçar essa condição. Tá? Então, vale a pena a gente trabalhar com essa equação aqui, ó, ela tem parte real e parte imaginária, valeria a pena a gente mexer com os termos imaginários dela, né? Porque a gente teria, por exemplo, aqui na parte imaginária a derivada do fluxo de rotor em eixo Q, que é zero. Então, já sumiria com o termo, né? E daí a gente teria como buscar alguma associação da velocidade do sistema dq com o ímã do rotor que a gente quer alinhar, com o qual a gente quer alinhar o sistema. Ok? Então, implementando essa estratégia, vamos escrever as equações aqui para me fazer mais claro, né? A gente vai tomar a parte imaginária dos termos desta equação. Então, a parte imaginária do que está do primeiro lado da igualdade vai ser igual à soma das partes imaginárias dos termos do segundo lado. Então, a parte imaginária, né, da primeira parcela é essa. A parte imaginária da segunda parcela é essa aqui. E a parte imaginária da terceira parcela é essa aqui, ó. Né? Lembrando aqui, para tirar a parte imaginária tem que ter um cuidado, né? Porque tem o J aqui, ó. Né? Então, o número complexo aqui vai ser o fluxo de rotor em eixo D,
mais J fluxo de rotor em eixo Q, né? E aí a parte imaginária de J vezes o escorregamento vezes o fluxo de rotor vai ser o termo que multiplica J, que vai ser o que está multiplicando o fluxo de rotor em eixo D, né? Bom, então aqui por premissa, pessoal, a gente, né? Opa, fala, Gustavo. O Léo, no caso, Oi? no caso aí, por causa dessa multiplicação de J aí, o último termo não seria negativo, não? Sim, mas aí daria a parte real, que aí daria J ao quadrado, que é menos 1. E a gente está buscando, nessa linha, explicitar a parte imaginária. Ah, tá. Entendi. São os que multiplicam J mesmo. Não, beleza. Beleza? Então, pessoal, com a soma aqui das partes imaginárias de todos os números, nós vamos ver aqui nessa segunda parcela, né, que aparece a derivada do fluxo de rotor em eixo Q, e ela é zero, né? A gente está forçando que ela seja zero, não tem projeção do ímã na direção Q. Ó. A gente está fazendo com que, né, o ímã, desculpa, o sistema daqui mude o tempo inteiro de tal forma que não exista projeção na direção Q. Né? Bom, com isso, né, e com o fato, né, da gente optar por manter o fluxo de rotor em eixo D constante, é uma segunda premissa que a gente adotou para garantir que o sistema tenha um melhor desempenho dinâmico. Né? Foi o que a gente comentou nas aulas passadas. A gente vai manter o fluxo de rotor em eixo D, que é um ímã grande, constante, e vai criar torque variando o ímã pequeno, que é o fluxo de estator em eixo Q. Então, com esse ímã constante, né, ele pode ser expresso dessa maneira aqui, ó, que a gente mostrou na aula passada. Ele vai ser função somente do fluxo mútuo que vem do estator. Né? E com essa consideração, né, colocando aqui no lugar dessa variável, a gente vai ver o seguinte. Ó. Vou apagar aqui, eu chamei o IRQ de vetor, né, já é a parte imaginária, não é mais um vetor. Ok? Bom, então aqui nós estamos com uma expressão, né, que relaciona a velocidade do sistema DQ com correntes e com parâmetros da máquina. Tá? Já numa condição, né, que garante que a velocidade do sistema, o sistema DQ tem parte imaginária zero, ou seja, o ímã está todo na direção do eixo D, e que ela não varia também, que é a condição aqui de baixo. Tá? Então, ou seja, essa velocidade é a velocidade necessária para que essa condição aqui de cima seja atendida e essa outra também. Ok? Bom, então a gente poderia expressar essa velocidade do sistema DQ assim. Então, essa seria a velocidade do sistema DQ necessária, né, para garantir que a componente do ímã no eixo Q seja zero e, ao mesmo tempo, garantir que o fluxo de rotor em eixo D seja constante, que era exatamente o que a gente queria achar.
Uma inconveniência dessa equação é que ela ainda depende da medição de uma corrente de rotor em eixo Q, né? E a gente tem acesso a correntes de estator. Então, a gente vai revisitar o modelo, né, e tentar escrever essa expressão em função de sinais de estator, que a gente consegue colocar, né, o sensor Hall para poder medir. Bom, com essas premissas apresentadas, né, a gente viu que o fluxo de rotor em eixo Q, né, que é o ímã que você cria na direção do espaço, ele tem contribuições da corrente do rotor e da corrente estator. Então, por ele, a gente conseguiria uma relação entre a corrente rotor que a gente quer assumir da expressão e a corrente estator que a gente quer introduzir na expressão, né? E essa relação é apresentada no modelo dessa forma, ó. O fluxo de rotor em eixo Q vai ser a indutância própria do rotor vezes a corrente dele em eixo Q, mais a contribuição da corrente do estator na mesma direção, para criar ímãs na mesma direção do espaço. Tá? E nós temos por premissa aqui que não vai existir componente do ímã na direção Q. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de expressar a corrente de rotor em eixo Q em função da corrente de estator em eixo Q que a gente consegue efetivamente medir. Né? Vai dar isso aqui, ó. Tá? Então, substituindo essa expressão aqui em cima, a gente vai chegar na velocidade do sistema DQ. Tá? Então, cancelando aqui o M com M, a gente deduz a expressão que a gente precisava. Qual que é a velocidade aqui que o sistema DQ tem que ter, né, para atender as duas premissas que a gente colocou, que é o quê? Estar alinhado com o ímã do rotor e ser constante. Tá? Opa, fala, Gustavo. Ô, Léo, que me deu branco aqui. O ômega R aí é a velocidade do rotor mesmo? Do rotor mesmo, velocidade mecânica. Vamos escrever ele aqui, ó, o ômega R é a velocidade mecânica referida aos terminais elétricos. Então, o número de polos sobre 2 vezes a velocidade que você mede no eixo mecânico. Tá? Então, a velocidade que você mede no eixo mecânico, né, se você colocasse lá um encoder, tá? um taco gerador, você ia medir a velocidade do eixo. Ele falou assim, olha, faz 1.700 rotações por minuto, 1.750. Né? Só que os fenômenos elétricos que se manifestam nas bobinas da máquina, elas não são função só da velocidade, mas da velocidade do número de polos. Né? Tinha até uma aula no curso de máquinas que a gente mostrava, por exemplo, que você podia ter um eixo mecânico movendo super devagarzinho, tá? Por exemplo, numa hidroelétrica, tem que ser devagar, né? E a máquina, se ela for lotada de polos, né, muitos polos magnéticos, né, vários nortes e sul para cada fase, você move o rotor 10 graus, às vezes,
tá? Se mover 10 graus mecânicos, né? Isso já promove um ciclo de fenômenos eletromagnéticos, tá? Você já fez com que, por exemplo, o polo norte de um ímã do rotor passasse na face da bobina e depois já viesse o polo sul. Então, você já fez um ciclo de tensão induzida na bobina. Você já fez o fluxo variar em um ciclo completo, norte e sul, tá? Com 10 graus mecânicos, tá? Então, quando você tiver uma volta mecânica completa, você já tem vários ciclos elétricos. Então, a gente, né, descreve esse fenômeno como a forma pela qual o sistema eletromagnético enxerga o sistema mecânico. Tá? Então, o sistema eletromagnético vai enxergar o sistema mecânico pelo número de ciclos, né, de tensão induzida por segundo que aquele sistema mecânico provoca. Tá? Que é o sinal ômega-R, que aparece aqui nessas expressões. Entendeu? Então, a gente, ao se referir na expressão ao ômega-R, a velocidade, fala-se também na velocidade elétrica, né? A velocidade que o sistema elétrico enxerga o sistema mecânico, a gente está falando de carona da própria velocidade do sistema mecânico. Entendeu? Então, essa é uma medição. Vai medir e vai chegar nela. Beleza, entendi. Entendeu? Entendi, valeu. Valeu. E aqui, pessoal, né, essa velocidade, né, com essa velocidade do sistema daqui calculada, a gente pode chegar na posição. Basta integrar. Então, a posição do sistema daqui vai ser a integral no tempo da velocidade do sistema daqui. Né? E no nosso caso, a gente também tinha falado, né, na disciplina de máquinas, que essa velocidade do sistema daqui, né, ela é escolhida como sendo igual à frequência dos sinais elétricos do estator no tempo. Tá? Então, esse ômega-E que aparece aqui, né, ele você tem a liberdade, né, em outros contextos. Aqui a gente tem premissas ou condições de contorno que nos limitam, mas em outros contextos a gente teria liberdade de escolher esse ômega-E, tá? E já na disciplina de máquinas, a gente escolhe esse ômega-E para que a velocidade do sistema daqui seja igual à velocidade dos ímãs girantes. Tá? Que, por sua vez, é igual à frequência das correntes no tempo. Então, ao escolher o ômega-E, de carona, você já vai estar escolhendo também a frequência dos sinais de tensão que o inversor vai impor na máquina. Né? Que é uma coisa que muito nos interessa para a regulação de torque e de velocidade mecânica. Ok? Então, é só para, né, encorpar mais o entendimento desse sinal. Tá? Então, para a implementação dessa solução de forma automática no nosso equipamento, a gente iria pegar, né, a medição da corrente de estator, né, converter para DQ usando o ângulo do sistema DQ, o último ângulo que a gente calculou, tá? Com isso a gente obteria ISQ e ISD dentro do programa, mediríamos a velocidade mecânica e processaríamos o cálculo inteiro para saber qual que é a nova frequência elétrica de alimentação dos sinais e integraríamos essa frequência elétrica para saber a nova posição do sistema DQ, que vai ser usado no próximo laço de cálculo do programa. Tá? Aí nós automatizamos a solução. Quer dizer, aquela pergunta inicial, né, que foi feita assim, como encontrar o ângulo aqui do ímã de rotor? Nós encontramos, tá? Através do modelo. Tá certo?
Isso aqui, então, conclui a estrutura do controlador. Tá? Era o que a gente precisava apresentar para concluir aqui a estrutura desse controlador. Tá? Tem outras opções, tem inversores, né, que fazem orientação pelo fluxo de estator, que ele é até mais fácil de medir, tá? Só que o controlador fica mais complexo, tá? Mas enfim, é o trade-off que se tem, né? Você ganha na instrumentação e às vezes perde um pouquinho na complexidade do modelo, tá? Agora, esse nosso aqui não é uma proposta exótica muito diferente, ou que, né, tem aquela diretriz que às vezes é abordada em aulas que eu não gosto, né, que eu falo assim, não, quando o professor vai ensinar na aula, ele arranha o assunto com o exemplo mais simples possível, e depois na hora da implementação, o modelo é muito mais complicado, a implementação é muito mais complicada do que aquela que ele falou, né, então não é isso, ok? Aqui eu estou mostrando um que é usado em vários fabricantes, né, com todos os detalhes envolvidos na implementação dele, tá? Bom, tem outros controladores de torque, nós não vamos ter tempo de abordar na disciplina, tá? Mas caso vocês queiram ver há 2 semestres, né, o problema é que esse semestre está muito corrido, porque eu tive 3 semanas de licença por conta de Covid, tá? Eu não consegui dar aula. Então, eu estou tendo que limitar alguns assuntos aqui no tempo para poder ter uma disciplina de qualidade, né, com os tópicos cobertos, né, mas alguma coisinha está sendo subtraída, não tem tempo, não tem como fazer, tá? Mas eu ensinei, tá no YouTube, tá aberto, tá, há 2 semestres, nessa mesma disciplina, sobre o DTC, tá, que é o controlador direto de torque, que chama Direct Torque Controller, que é um controlador de torque da ABB, ele é propriedade da ABB e vai embarcado nos inversores ABB, tá? Caso alguém tenha interesse, né, tá disponível, tá? Então, a proposta diferente, né, de regular para regular as variáveis, muito interessante também, né? Ele tem até uma estrutura mais simples no controlador, porém ele tem uma desvantagem, que é ter uma frequência de chaveamento variável para poder fazer o controle de torque, tá? E aí, às vezes, você pode operar com a máquina numa frequência de chaveamento, por exemplo, que excita a ressonância em elementos mecânicos, tá? E aí a amplitude da vibração fica exagerada, tá? Mas é uma possibilidade, não é uma garantia, e é um trade-off quanto ao controlador, né? Uma implementação mais fácil, porém com um risco, né, de se excitar vibrações mecânicas excessivas pelo fato dele ter uma frequência de chaveamento variável, tá? De tudo também é um controlador de sucesso, tá? A ABB vende os inversores dela, né, no mundo inteiro há muitos anos, né, e eles têm uma reputação muito boa, e são bons mesmo, já trabalhei com eles, testemunho por experiência, não tenho nada a falar deles, tá? Muito bons também, tá? Como os que embarcam o controlador vetorial, também muito competentes, tá? O VEG, o Convertim, que embarca esse controlador, o Convertim é francesa, a GE, americana, a Yaskawa, japonesa, muito competente, muito boa. Então, qualquer um dos 2 cenários, você fica muito bem atendido, tá? Pessoal, eu queria encerrar esse assunto por aqui hoje. Amanhã a gente vai começar um assunto novo. Eu queria pegar uma aula dedicada, tá? Eu acho que vai ter mais proveito pedagógico. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração? Nenhuma não, professor. Agora nenhuma. Tranquilo aqui, professor. Bom, beleza. Então tá bom, pessoal. Eu então agradeço a presença de vocês. E amanhã a gente se vê de novo às 5 horas, tá bom? Beleza. Beleza, então. Boa noite, Falou, vocês. professor. Falou. Boa noite. Ô, Thiago. Boa noite. Ô, Thiago, Oi. você mandou um WhatsApp